começando mais um programa na Casa da Filó Arrochada, que sou eu, e hoje eu tenho uma convidada arrochada para vocês. Olha, Tonha, o currículo da mulher, arrochado de bom, e eu vou ter que ler ele todinho aqui para não me esquecer, nem cometer essa gafe, né, Tonha? Olha só, minha filha, ela é natural de Fortaleza, criada em Recife, é pastora da igreja Cidade de Refúgio há 5 anos, aqui em Recife, viu, arrochada? Com graduação em Direito e Teologia, pós-graduada em formação de docente para ensino superior e aconselhamento, psicologia pastoral e atua também como advogada. Minha filha, além de tudo, ela é escritora arrochada, coautora de alguns livros e agora, em 2025, ela está lançando sua própria obra, Tonha. Então é com muito prazer que eu chamo para cá a minha entrevistada de hoje, a pastora Daniela Modesto. Venha para cá, arrochada. Que coisa boa ter você aqui. Eu que agradeço. A paz do Senhor. A paz do Senhor. E muito obrigada por ter vindo. Hoje nós vamos bater um papo bem arrochado aqui. Se eu fosse você, não perdia nem saía daí, viu, arrochada? Porque a gente vai começar o programa agora. Chegamos, meu povo arrochado. Desde já quero agradecer demais pela senhora ter vindo aqui, receber o nosso convite. Conheci os membros da igreja fazendo uma campanha lá na Rua da Aurora, alguns meses atrás. Desde já fiz o convite, que eu quero conhecer a igreja, quero conhecer a pastora, quero conhecer os trabalhos que vocês fazem, os trabalhos sociais, quero conhecer a forma que vocês pensam. E muito obrigado por ter vindo hoje conversar com a gente. Então quer dizer que a senhora é cearense. Eu nasci em Fortaleza, no Ceará, mas eu vim muito pequena para Recife. Então, assim, eu sou pernambucana de coração mesmo. Coisa boa, pegamos mais uma do Ceará, que tornou pernambucana. Pastora, a senhora tem... Quais são os seus pais? Quem são seus pais? São vivos ainda? Meus pais são vivos, eles moram aqui em Recife. Meu pai é de Araripina, interior de Pernambuco. Sim. E a minha mãe é maranhense. Maranhense. Isso. E me diga uma coisa, quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãs e um irmão. Uma mora aqui em Recife ainda, a outra mora no Rio de Janeiro e o meu irmão mais novo está em Londres. Olha! Chique, ele é chique! E eu tô aqui, meu filho, conversando com a sua irmã, viu? Um beijo pra você. Qual é o nome dele? João Batista. João Batista! Cheira arrochado pra tu. Me diga uma coisa, meu amor. Como foi a sua infância? A minha infância, eu posso dizer que foi uma infância feliz, uma infância alegre, difícil, porque eu percebi que eu tinha algumas dificuldades, eu me senti um pouco diferente das outras crianças. Você conhece uma novela, que eu esqueci o nome, mas tinha uma personagem que chamava Maria Machadão? Lembro, Maria Machadão. Acho que Tonha também. Ô, Tonha, tu lembra de Maria Machadão? Era Maria Machadão. Ela era... Era bullying, era o meu bullying. Era o seu bullying, era Maria Machadão. Olha que povo safado, bulinando cabecinha. Eu não vou dizer o nome do colégio para preservar a imagem. Deixa ele. Melhor. Deixa esse bulinado lá. Aí você se sentia diferente das outras crianças. Exatamente, me sentia diferente. Não sei se pode dizer, se não puder dizer, fica à vontade, aqui mas pode dizer tudo. Até esqueci de dizer a regra do programa. Eu pergunto o que quero, a senhora diz o que quer e quando não quiser dizer, diz assim, passarai. A gente passa, né? Não? Mas eu também tive algumas dificuldades na infância com relação não somente ao bullying, mas também abuso sexual e algumas coisas, né? Mas, no geral, pais presentes, fim de uma família que não tinha tantas condições financeiras. Minha mãe costurava, vendia Natura, não é? Vendia Tupperware. Minha patrocinadora Natura, viu? Vendia Tupperware. Meu pai era caminhoneiro, então assim, nós tivemos uma infância difícil, mas eles sempre prezaram pela nossa educação, não é? E foi um infortúnio essa questão do abuso, mas eu, até nesse momento de dificuldade, sabe, Flor, eu tive uma experiência com Deus. E muito embora eu não tenha entendido o motivo, porque a gente se questiona, talvez nem sabia que ali era uma experiência, né? Eu já tinha essa noção de que era uma experiência. Não, eu cresci em um colégio católico aqui do Recife. Eu tinha uma certa intimidade, mas não tanto quanto depois que eu cresci, comecei a entender o Evangelho. E eu entendi que aquele fato que ocorreu na minha infância, ele, na verdade, pelo menos para mim, se transformou num trampolim para eu poder ajudar as pessoas. Porque, como dizem por aí, eu não sei de quem é a frase, né? Se a vida te der limões, faça uma limonada.
Eu resolvi fazer uma limonada, botar bastante açúcar. Isso, é melhor do que chupar e fazer careta, né? Porque tem gente que vive com limão debaixo da língua, pastora. Acho que é verdade. É, você vive de cara feia, reclamando, e não tira o limão, nem faz a limonada com açúcar. E eu resolvi ressignificar essa situação, cuidando de pessoas. Graças a Deus, na minha profissão, sempre fui muito feliz. Às vezes a pessoa acha que quando a gente se dedica ao ministério na igreja, ao ministério pastoral, é porque não restou mais nada e agora você é pastora. Não. Eu tinha uma militância bastante ousada, muito feliz na advocacia, financeiramente rentável e muito boa. Entretanto, eu escutei um chamado diferente da parte de Deus e eu resolvi abrir mão. Como foi esse chamado? A senhora poderia falar um pouquinho sobre ele? Sim, eu me converti numa igreja batista inicialmente, muito tradicional, mas ao mesmo tempo eu já sabia da minha questão da sexualidade, né? Eu sou uma mulher lésbica e cristã, muito embora muitos possam agora, nesse momento, desligar o teu programa. Não tem problema nenhum, vai ter mais gente ainda querendo assistir e conhecer a sua história. E de fato, eu saí do catolicismo, eu adentrei no espiritismo para tentar entender algumas coisas. Quando eu entrei na faculdade, estudei aqui na Universidade Católica de Pernambuco, foi lá onde eu fiz Direito. E quando comecei a estudar disciplinas como filosofia, hermenêutica, que são as matérias assim muito chatas que demais. Né, não gosta, é muita coisa. Matemática para mim já é chato, imagina isso aí, que meu nome direito eu sei, tu sabe como é o nome da matéria? Hermenêutica, Tonha. O que é isso, minha filha? Em nome de Jesus, que Tonha vai desligar agora, vai dizer, essa mulher tá falando inglês, Tonha mal sabe o português. Tonha, a gente tem que conversar, viu? É. E aí, o que acontece? Eu comecei a estudar e estudando eu não encontrei mais respostas no espiritismo. Sim. E aí eu me vi, depois que me formei, contratada por um escritório no Rio Grande do Norte, em Natal. E lá, nesse ambiente onde eu fui morar sozinha, onde eu, de fato, tive bastante tempo para refletir, eu tive contato com pessoas evangélicas. E que para mim, a princípio, era assustador, porque eu dizia assim, eu não quero saber de todo mundo, mesmo de crente, eu detesto crente. Eu dizia isso. E aí, só que eu tive um encontro com Deus pessoal, não foi na igreja. Deus falou comigo audivelmente. No momento em que eu estava tomando um banho e quando eu fui, você sabe que é advogado, início de carreira, mora em kitnet ainda. Então, quando eu ia saindo do banheiro, eu escutei eu pensando, fazendo aqueles meus pensamentos. As lembranças do abuso, sabe, Filó, que vieram à minha mente naquela hora. E eu me lembrava disso e me lembrava das palavras de Deus que uma amiga falava. E aí, eu fiquei nessa guerra. Eu disse, onde era que você estava, Deus? Foi uma pergunta que eu fiz na hora, sabe? Sim. E nesse momento, eu tive uma experiência com Deus. Ele falou assim, eu estava lá, mas foi uma voz que veio dentro de mim e me arremessou em cima da minha cama. Essa amiga que falava de Jesus para mim estava na sala me aguardando. E eu comecei a gritar e eu fui simplesmente lançada. Foi um poder tão grande. E ela ficou com medo, porque ela disse, ai meu Deus, será que é algum espírito? Ela era espírita. E aí, na hora eu sabia, eu disse, olha, Deus falou comigo. E eu não conseguia parar de chorar. Eu fiquei 1h30, 2 horas me tremendo, assim. Foi uma experiência que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Foi uma das coisas mais lindas que eu vivenciei. E depois eu fui orar e conversar. Mas se o senhor estava lá, por que o senhor não fez nada? E aí ele não respondeu. Ele só disse que eu entenderia. Sim. Posteriormente. Eu resolvi confiar nessa voz que falou comigo. Então, eu comecei a ler a Bíblia. Que bom. E lendo a Bíblia, eu comecei a descobrir muitas coisas. Até que me converti, fui para o culto, aceitei Jesus. Como foi chegar na igreja, e como foi o acolhimento? As pessoas sabiam de sua opção sexual? Não. Ou não sabiam e lhe trataram como irmã, chegou a irmã? Chegou a irmã. Eu fui fazer o meu caminho. A minha orientação sexual, não falei para ninguém. Cheguei na igreja, aceitei Jesus, fui batizada nas águas, mas para mim faltava alguma coisa, porque eu estava omitindo algo de mim. Até que um dia, criei coragem, falei com o pastor, e ele falou o seguinte, olha, eu não sou o dono do céu. O dono do céu é Deus.
Ele é quem tem a chave. Eu não posso dizer quem entra no céu ou quem não entra. Mas nós temos uma dificuldade aqui na nossa congregação, é que a grande maioria das pessoas não vão aceitar esse tipo. Então eu não iria poder exercer ministério, eu não iria poder falar de Jesus, do amor de Deus, sendo quem eu sou. Então eu precisei me desvincular dessa igreja. Precisou se desvincular. Então, naquele momento, mesmo o pastor sendo tão acolhedor, mas ele ficou com medo da reação dos irmãos, porque ele sabia que ia enfrentar Exatamente. Dificuldades no entendimento. Até porque o sistema da Igreja Batista, ele precisaria levar à Assembleia alguns assuntos, e eu não queria deixá-lo... Ele não queria me envergonhar, e eu sabia que isso seria um problema para ele, e eu não iria ter condições de... O amor por Jesus e falar a palavra de Deus estava ardendo no meu peito, no meu coração. E eu disse, aqui eu não vou conseguir, mas eu acho que Deus vai me mostrar uma solução. E Ele mostrou. E ele mostrou. Vamos saber qual foi a solução que Deus mostrou para ela logo após o comercial. E a voz, comercial não, vamos chamar Creuza. Creuza Duarte. Olha, se a senhora achar uma mulher bonita aí, toda reboculosa, não dê pra ela não, que é Creuza, porque ela tá na rua querendo saber o que é que o povo compra com 20 reais. Vem de lá, Creuza, o que é que o povo compra com 20 reais? Oi, Filó, adivinha onde eu tô hoje? Olha só! Errou, não é no shopping não, é na comunidade. E vamos ver como é que tá a situação financeira do povo e o que é que se compra aqui na comunidade com 20 reais. Com 20 reais, o que é que eu compro aqui? Com 20 reais você vai comprar um cadeado, você vai comprar uma meia. Uma meia, cadê? Me mostra a meia, mulher. Vai pegando, vai pegando. O que é que eu compro aqui com 20 reais? Cabos de dados, fones de ouvido, capinhas, películas. Eita, que o povo tá animado. Tudo bom. Do bolsinho é famoso. Me diga um negócio. Olha o que é que eu compro aqui com 20 reais. 20 reais, você vai comprar banana. Banana por 20 reais, de quem é banana? Achei comida por 20 reais. 20 reais a comida. Quem é que é tu, mulher? Dona comida, vem cá. Chega de 8 horas da noite, mas está guardada. Eu gosto assim. Pois é, com 20 reais você compra aqui, ó, aquela quentinha gostosa, não passa fome. Olha a panela dela que ótima. Essa panela é tudo. Pois é, então, ó, já acabou, mas ainda tem aqui uma mãozinha de vaca, tá uma delícia, minha filha. Já vinha pra cá. E lá, aquele cheiro, com 20 reais. Tu compra um monte de coisa e ainda come. Beijo, que vamos embora. Vou comer em outro lugar, que não tem mais comer aqui. Creuza Roçada, obrigada, minha filha. Tá vendo, pastor, o que a Creuza faz com 20 reais? Com 20 reais, a senhora compra o quê mesmo? Diga aí, dê uma dica. Não, dá para comprar umas bíblias, Com umas 20 mais reais? simples. Tem umas de 7 reais, eu acho que eu consigo comprar 3 bíblias. Ô, Glória, então vamos comercial e a gente volta já, viu? Com aquele cheiro roçada. Sua casa rica de verdade é aqui no Poderoso Colchão. Sua casa rica de verdade é aqui no Poderoso Colchão, porque a sua sala vai ficar um luxo com os sofás, poltronas, minha filha, com os painéis do Poderoso Colchão, roçada. Mas se o seu problema for falta de sono, o Poderoso Colchão tem a cama certa para você descansar o seu corpo, além dos melhores roupeiros, minha filha, com aquele preço que você pode pagar. Agora a sua cozinha ficará um luxo com as mesas e os armários maravilhosos do Poderoso Colchão. Uma linha nova chegou aqui, meu amor, tudo trazida com mais puro bom gosto para sua casa. Então, pare com essa história de casa de pobre com cara de rica. Fique com a sua casa rica e pagando pouco no Poderoso Colchão. Aquele cheiro roçada. Você já conhece a loja Natura aqui em Vitória de Santo Antão, na rua 24 horas? Ainda não? Então vai conhecer agora. Vem comigo. E você sabia que a loja Natura está completando 3 anos aqui em Vitória de Santo Antão? Nesse aniversário, quem ganha o presente é você. Aqui na nossa loja teremos vários produtos com promoções especiais, viu, Ranchada? Teremos estoura balão, teremos promoção na hora do dia, a qualquer hora tem um momento especial com promoção pra você. E olha só, dia 29 e 30 aqui, 3 anos de Natura em Vitória de Santo Antão. Vem pra cá, Roçada, só falta você. Meus arrochados, a Saboreal me convidou, então eu aqui pra mostrar tudo que essa distribuidora tem pra você. Aqui tem o Chante Mix Supreme, creme de leite profissional camponesado de 1 litro,
aquele desmoldante para panelas arrochado, chocolate em pó e chocolate em barra. E tudo isso, meu povo arrochado, você encontra aqui na Saboreal com preço de atacado. Afinal de contas, somos distribuidores. Então, ó, entre em contato conosco e já faça suas compras. Vem fazer negócios com a gente, arrochado. Cheiro. Ai, Saboreal é uma delícia. Hora de renovar a sua casa é aqui na Casa Nova PE. Vem só ver os itens que tem aqui que vão deixar a sua casa um luxo. Começando pela entrada, meu amor, os carpetes que tem aqui são maravilhosos. Um luxo! Chegando na sala, o que é que você vai adquirir, minha filha? Você vai adquirir, vai deixar o seu sofá lindo, essa manta maravilhosa que aqui temos vários modelos. Almofadas maravilhosas e tem mais, viu, arrochada? Olha que cortina maravilhosa com esse pêndulo. Escândalo! E aí, sua casa vai ficar arrochada ou não vai? Mas tem mais. Hora de chegar no quarto, arrochada. E olha só o que a Casa Nova tem pra você. Lindos lençóis dupla face, que vai deixar a sua cama um luxo. Você vai adorar, viu? E não para por aí. Vamos no banheiro? Vem comigo. Do que tal sair do banho com uma linda toalha dessa? Olha só. Macia, felpuda, que absorve bem a água e vai deixar você maravilhosa. Agora vê só. E o teu banheiro? Tá um tapete de mulher. Banheiro é um lugar maravilhoso da sua casa, não? Você sente e relaxa. Agora, olha só que tapete do babado. Aqui na Casa Nova PE tem. Vem pra cá. Estamos de volta, meu povo arrochado, com esse programa na Casa da Filó, a arrochada. Pastora, a senhora gostou da minha casa, minha filha? Belíssima, belíssima sua casa. Menina, Parabéns. poderoso colchão, uma loja arrochada. Olha, ela vende cama, ela vende sofá, ela vende... Os móveis aqui é tudo da JB Móveis. Quero cupom pra ir lá, viu? Cupom. Ó, meu tapete aqui é da Casa Nova PE, minhas cortinas, minhas almofadas. Tudo um luxo, minha filha. Aquele cheiro para as meninas e para todo mundo aí, do Poderoso Colchão e também da Casa Nova PE. Aquele cheiro e o cheiro para produtos Guilhermino, que olha, chegou um amendoim. É amendoim. Como é que chama, Festa? É amendoim ou amendoim? Ela... Amém. Amém de amém. Amendoim. Ah, tá vendo, arrochada? Tá vendo? Produto Guilhermino, cheiro para tossir, arrochado. Pastora, agora voltando ao nosso assunto, deixa Guilhermino de lado. Onde foi que a senhora encontrou esse acolhimento para continuar e para exercer a obra? Bom, uma amiga me falou que na cidade de Natal, um grupo estava se reunindo para orar e eram pessoas LGBTs. E quando nós chegamos, uma pequenininha sala de 30 metros quadrados, eu acho, 40, não sei, e lá estava um pastor que tinha saído de uma igreja, também por conta das questões de homoafetividade, era um pastor jovem, e ele tinha ido a São Paulo visitar uma igreja afirmativa, que é uma igreja que acolhe a diversidade. Veja, ela não é só inclusiva, ela é afirmativa, porque a igreja inclusiva, ela inclui, ela te aceita como LGBT, entretanto, não afirma isso. Não é? Ela só faz aquele acolhimento. Mas a igreja afirmativa não somente acolhe, como participa da sua vida, celebra teu casamento, apresenta os teus filhos e tal. E esse pastor trouxe esse ministério. Com mais ou menos uns 3 meses, ele precisou se afastar e ele praticamente me deixou à frente junto com mais 2 outras pessoas à frente do ministério. Ele teve um problema pessoal. E a partir de então, nós fomos tocando esse ministério em 2006. Em 2008, nós a constituímos legalmente, inclusive eu assinei os estatutos na época como advogada. E essa igreja foi a primeira igreja afirmativa do Nordeste, em Natal, Rio Grande do Norte, né? Não por um acaso o nome Natal, né? Que significa Natal, nascimento. Exato. Nasceu a igreja em Natal. Isso. E, posteriormente, essa igreja se espalhou para vários lugares. Bom, esse ministério, chamava-se Nova Esperança. Eu saí desse ministério porque recebi um convite da apóstola, da ex-missionária da Assembleia de Deus, Lana Holder. Lana Holder. Isso, uma das figuras mais proeminentes, pregou em todos os lugares do mundo, em quase todos os países do mundo. E uma figura muito proeminente, foi a primeira mulher a pregar nos Gideões, que é um grande evento evangélico. E quando ela assumiu a sua sexualidade e casou-se com Rosânia Rocha, cantora gospel nos Estados Unidos, elas vieram para o Brasil, fundaram um ministério, eu já a conhecia,
pessoalmente mesmo, e ela me convidou para fazer parte desse ministério. Então eu saí no ministério anterior e fundei uma cidade, juntamente com ela, com esse ministério, uma cidade de refúgio em Natal. Sei. Depois de Natal, fundei em Fortaleza, depois João Pessoa, e agora estou em Recife. Já há 5 anos. Em Recife há 5 anos. Nesse ministério, Cidade de Refúgio, estou há 13, né? Foi quando nasceu Sim. a igreja em Natal, posteriormente Fortaleza, João Pessoa e agora em Recife. Não sei para onde Jesus vai me levar, viu, filho? Mas ele tem planos. Os planos de Deus só ele sabe, né? Pastora, durante esse tempo, a senhora já sofreu, e a igreja já sofreu muito preconceito? Com certeza. Especialmente, eu vou contar um caso em Natal, por exemplo. Fomos fazer o primeiro casamento coletivo de pessoas LGBTs lá. Então, nós fomos alugar a igreja, porque a igreja da UFRN, ela é um equipamento público. Sim. E todos podem alugar por uma taxa, um valor mínimo, e podem alugar para celebrar casamento. Então, quando eu fui lá, eu aluguei em meu nome, paguei a taxa. Posteriormente, o reitor me chamou para uma reunião, porque ele queria entender, porque algumas pessoas da administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte tinham dito que talvez não fosse ser possível, que eu precisaria apresentar uma documentação. Aí eu falei... Começou a entender, né? Dizer, Aí esse eu reitor disse, tá olha, frescando. Que nem tem dinheiro, tá frescando, ele tá coisando. Aí eu falei para ele, olha, ninguém, até onde eu saiba, precisa de todas essas exigências que o senhor está fazendo. Agora o senhor me diga se o senhor vai criar algum tipo de óbice, porque se óbice... Óbice? O que é um óbice? Eu só conheço OAB. Ou a OAB, que é dos advogados. Mas esse óbice, não. Problema, Tonha. Problema, Tonha. É o quê? Eu perguntei se ele iria criar algum tipo de situação, algum problema, porque se ele fosse, eu iria tomar minhas providências. Aí eu ia ter que tomar providências jurídicas. Eu ia sair do pastoreio, ia vestir a roupa de advogado. Mas o casado ia descer, viu? Mas deu tudo certo, conseguimos celebrar. A gente também sofre muito preconceito de algumas mães, né, que não entendem. Então, por exemplo, por vezes os filhos estão nas praças se prostituindo, se embriagando. E aí a gente faz esse acolhimento, vai nas praças, fala de Jesus. E um dia eu recebi na porta da igreja uma mãe que começou a esbravejar e a gritar. Ela dizia, isso é uma seita. Aí eu disse, mãe, isso é uma seita Jesus. Ela quis dizer que vocês estavam incentivando o filho dela na vida eu dizia, homossexual. mãe, quando o seu Deus. filho saía na sexta-feira, na quinta-feira, na sexta e no sábado, e chegava embriagado, vomitando, se prostituindo nas esquinas, a senhora não reclamava, não? Agora ele sai todo domingo com a Bíblia embaixo do braço para ir para a igreja, a senhora vai achar ruim? Mas não é. Aí ela foi embora, e eu disse, glória a Deus. Ô, pastora Roçada, me diga um negócio também. Vamos falar, casamento. A igreja, Nós ela celebra casamento Sim, entre com homens certeza. e mulheres? Nesses anos de ministério, eu já celebrei mais de 60 casamentos, sejam coletivos, né, se eu somar coletivos ou não. E é muito lindo, eu amo celebrar casamentos. Para mim é algo assim maravilhoso ver a alegria das pessoas nesse momento. Pastora, uma das coisas que a maioria das igrejas, que a gente vê com esse seu ministério, desse acolhimento, é que as outras igrejas, elas deixam à margem, as pessoas à margem, e elas vão procurar outras religiões por não serem acolhidas Isso é verdade. como deveriam ser acolhidas pela igreja, pelos pastores, enfim. E hoje nós vemos um diferencial na sua igreja. Mas esse preconceito existente seria por várias interpretações que fazem da Bíblia? Sim, seria isso? Sim, na verdade, os religiosos tradicionais, eles, dos mais de 35 mil versículos que a gente tem aqui, eles escolheram 7 versículos para interpretá-los conforme a sua própria vontade. Então, por exemplo, Levítico 18, 22 diz, não te deitarás com um homem como se mulher fosse, abominação é. Só que a palavra abominação, foi traduzida a abominação, não está escrito abominação. Em hebraico, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo em grego, lá está escrito toebá. E o que significa isso? Nós temos... Toebá. Isso.
nós temos pelo menos 18 palavras em hebraico para significar pecado ou algo horrendo, como, por exemplo, zimá. E por que o escritor de Levítico não usou a palavra correta para significar pecado? Porque, na verdade, esse versículo de forma retirada, de forma descontextualizada, a gente não consegue entender. O que ele estava, Toebá significa ritualmente impuro. Quando eu olho para o capítulo inteiro de Levítico 18, ele está descrevendo rituais pagãos, inclusive de sacrifício de crianças. Porque o versículo 21 fala de sacrifício de crianças, o versículo 22 deste mesmo capítulo fala sobre relações sexuais no momento de culto, que não seria aceito em canto nenhum, pelo amor de Deus. Na hora do culto. Exatamente. Então ele diz, não te deitarás com o homem como se fosse mulher. Isso é toebá, ritualmente impuro. Então acho que, infelizmente, tem muita gente que prefere ser um papagaio de auditório e ficar repetindo o que religiosos hipócritas e tradicionais disseram, do que eles estudarem e perceberem o real sentido das escrituras. A Bíblia, ela pode salvar, mas ela tem matado mais do que salvado, infelizmente. Existe um outro versículo também que deixa bem claro essa má interpretação, essa interpretação indevida. A gente vai no comercial e quando a gente voltar, vamos voltar já com mais uma, tá bom? Vamos no comercial, meu povo arrochado. Voltamos já. Sua casa rica de verdade é aqui no Poderoso Colchão. Sua casa rica de verdade é aqui no Poderoso Colchão, porque a sua sala vai ficar um luxo com os sofás, poltronas, minha filha, com os painéis do Poderoso Colchão, arrochada. Mas se o seu problema for falta de sono, o Poderoso Colchão tem a cama certa para você descansar o seu corpo, além dos melhores roupeiros, minha filha, com aquele preço que você pode pagar. Agora a sua cozinha ficará um luxo, com as mesas e os armários maravilhosos do Poderoso Colchão. Uma linha nova chegou aqui, meu amor, tudo trazida com o mais puro bom gosto para sua casa. Então, pare com essa história de casa de pobre com cara de rica. Fique com a sua casa rica e pagando pouco no Poderoso Colchão. Aquele ser arrochada. Hora de renovar a sua casa é aqui na Casa Nova PE. Vem só ver os itens que tem aqui que vão deixar a sua casa um luxo. Começando pela entrada, meu amor, os carpetes que tem aqui são maravilhosos. Um luxo! Chegando na sala, o que é que você vai adquirir, minha filha? Você vai adquirir para deixar o seu sofá lindo, essa manta maravilhosa, que aqui temos vários modelos. Almofadas maravilhosas e tem mais, viu, arrochada? Olha que cortina maravilhosa com esse pêndulo escândalo. E aí, sua casa vai ficar arrochada ou não vai? Mas tem mais. Hora de chegar no quarto, arrochada. E olha só o que a Casa Nova tem pra você. Lindos lençóis dupla face, que vai deixar a sua cama um luxo. Você vai adorar, viu? E não para por aí. Vamos no banheiro? Vem comigo. Do que tal sair do banho com uma linda toalha dessa? Olha só. Macia, felpuda, que absorve bem a água e vai deixar você maravilhosa. Agora vê só. E o teu banheiro? Tá um tapete de mulher. Banheiro é um lugar maravilhoso da sua casa, viu? Você sente e relaxa. Agora, olha só que tapete do babado. Aqui na Casa Nova PE tem. Vem pra cá. Meus arrochados, a Saboreal me convidou, então eu aqui pra mostrar tudo que essa distribuidora tem pra você. Aqui tem o Shake Mix Supreme, creme de leite profissional camponesa de 1 litro, aquele desmoldante pra panelas arrochado, chocolate em pó e chocolate em barra. E tudo isso, meu povo arrochado, você encontra aqui na Saboreal com preço de atacado. Afinal de contas, somos distribuidores. Então, ó, entre em contato conosco e já faça suas compras. Vem fazer negócios com a gente, arrochado. Cheiro. Ai, Saboreal é uma delícia. Você já conhece a loja Natura aqui em Vitória de Santo Antão, na rua 24 horas? Ainda não? Então vai conhecer agora. Vem comigo. E você sabia que a loja Natura está completando 3 anos aqui em Vitória de Santo Antão? Nesse aniversário, quem ganha o presente é você. Aqui na nossa loja teremos vários produtos com promoções especiais, viu, arrochada? Teremos estoura balão, teremos promoção na hora do dia, qualquer hora tem um momento especial com promoção pra você. E olha só, dia 29 e 30 aqui, 3 anos de Natura em Vitória de Santo Antão. Vem pra cá, arrochada, só falta você. Eita,
meu povo arrochado, chegamos e agora vai continuar aqui a nossa conversa. Mas antes, pastor, eu peço licença, porque Zé Piquitim, ele veio da terra do Pequi e ele foi pra praia de Boa Viagem com um concurso muito coisado, esse concurso dele. Ele foi promover o concurso Ô Bicha Boa, que eu não sei de onde ele tirou isso. Sei que ele passou por aqui e disse, Filó, me dá uns temperos, Guilhermino, que eu vou temperar a bicha boa na praia. Partiu pra praia, eu não sei o que ela aprontou por lá, mas veio de lá, Zé Piquitim. Filó, eu tô aqui no concurso que eu mesmo tô fazendo. Ó, eu tô fazendo aqui o concurso em Boa Viagem. Só que a gente tá em Boa Viagem, a gente quer saber quem é a bicha boa de Boa Viagem. E quem for a bicha boa vai ganhar um prêmio na hora. Pra isso, ela só tem que dizer uma palavra. Vê só, viu? Vamos conhecer a nossa primeira candidata. Tudo bom? Tudo bem, Como é teu nome? Sabrina. Sabrina, fica em pé, Sabrina. Fica em pé, Sabrina. Sabrina, eu vou dizer, o concurso é Ô Bicha Boa. Aí eu vou dizer assim, Ô e tu de bicha boa. Quem disser o melhor bicha boa de Boa Viagem vai ganhar. Tá certo? É o bicha boa em uma pose. Então eu vou dizer, dou-lhe uma, dou-lhe três. Ô! Bicha boa. Eita, bicha boa. Sandra, o concurso eu digo 8 dias bicha boa. E tu ganha o prêmio, tá certo? Positivo. Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Ô! Bicha boa. Uma mulher até tu riu. Vamos de novo. Ô! Bicha boa. Se espalha mais. Ô! Bicha boa. É boa mesmo. Como é seu nome? Graciela. Graciela, me diga um negócio. Eu tô no concurso Ô Bicha Boa. Eu digo Ô e tu diz bicha boa e ganho o prêmio na hora, tá certo? Tá certo. Então tu tem que dizer o bicha boa, mas assim, diferente de todo mundo, mais diferente, tá certo? Então eu vou lá. O que é que eu danço? Você pode até dançar quando disser Ô Bicha Boa, tá certo? Tá certo. Então, Ô! Bicha boa danada. Eita, bicha boa é assim. Ela ganhou o concurso da bicha boa de Boa Viagem. Palma pra ela e ela agora ganhou. Olha só, tu acaba de ganhar, sabe o quê? Olha pra aqui, mostra aqui. Um tempero Guilhermino. Tu ganhou, olha, muito bem. Olha, tu ganhou um tempero Guilhermino pra tu botar no feijão. Obrigado. Olha o que eu ganhei. Para bicha boa. Ô, bicha boa! Ô, bicha boa! Ô, bicha boa! Ô, bicha boa! Ô, bicha Misericórdia, é só ele mesmo com uma dessa. É cada bicha boa que ele arrumou na beira dessa praia. Tá certo, Arrochado? Um cheiro, quero ver o que é que tu vai aprontar no próximo programa. É cada uma junta ele e Crius. Aqui dentro de casa, a bagunça reina. Imagina. É. Mas vamos continuar a nossa conversa aqui. Quem lembra, quando nós terminamos o último bloco, eu perguntei para ela um outro versículo em que, devido à interpretação, as pessoas condenavam logo a comunidade LGBTQIA+, diretamente, né, para lá sem volta. Verdade. Esse versículo é muito conhecido, é um dos que as pessoas mais falam. Quando as pessoas me chamam no direct do Instagram, sim, ou chegam na igreja, elas ficam bem perturbadas com isso aqui. Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocaram as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. Nesse momento a gente pensa assim, vou morrer. Aqui é a minha sentença de morte. Só que se de fato nós abrirmos a Bíblia assim, como quem faz uma leitura qualquer, ou uma bibliomancia, tentando encontrar uma espécie de mágica nela, de fato. Porque tem gente que diz assim, Senhor, eu preciso muito de um versículo, fala comigo, aí abre. Na hora que abre, diz assim, e indo Judas, enforcou-se. A pessoa que é fraca da cabeça se mata. Se mata. Por quê? Porque lê um texto fora de contexto. E todo texto fora de contexto é pretexto para a heresia. E aqui, qual é o contexto? Paulo, ele escreve aos Romanos, e ele quer dizer que quando ele foi à Grécia, ele viu um escândalo de idolatria. As pessoas cultuando a vários deuses, um panteão imenso,
grego, onde o formato da adoração era através da relação sexual. Inclusive mulheres héteros, que eram as cadechas ou os cadestes, que são os prostitutos cultuais, ou as prostitutas de culto, prostitutos ou prostitutas cultuais, eles estavam ali Nos templos para já... servirem aos adoradores. Então, se eu queria que as minhas plantações elas tivessem sucesso e que a deusa Diana abençoasse as minhas plantações, então eu teria que procurar uma prostituta cultual, ter relações com elas. Mesmo que eu fosse uma mulher hétero e que aquela prostituta cultual fosse hétero, elas feriam a natureza delas, de heterossexualidade, e iam se inflamar sensualmente e sexualmente, de paixão, como diz a Bíblia, uma com a outra. Tá repreendido, Está viu? repreendido Tá em nome do grande, né? Que coisa! E era assim que acontecia. Então, todas as vezes que... essa palavra, inclusive, homossexual, ela não existe. Não existe. Não existe nessa época em que foi escrita, Sim. não. Tá? Essa é uma palavra um tanto quanto nova, do século XIX. E aí, veja, como é que alguém tem coragem de dizer que não herdarão o reino dos céus, como 1 Coríntios 6, os homossexuais? Além de não existir a palavra homossexual no original, os caras ainda colocam algo terrível, e isso é uma violência à palavra de Deus. A NVI, ela coloca homossexuais ativos e passivos. Eita, já tinha isso. Já tinha isso naquele Gente, tempo. é impensável, e eu acho que é brigar e é duvidar da capacidade de raciocínio e de inteligência de um ser humano. Porque essa palavra simplesmente não existe. Esse conceito de homossexualidade ativa e passiva, isso é coisa moderna. Então, assim, sempre se está falando de prostituição. O problema não é a homossexualidade, gente. O problema é o que se faz com ela. O problema não é a heterossexualidade, mas o que se faz com ela. Essa é a questão. Agora, pergunta para mim o que Jesus falou sobre isso. O que Jesus falou com isso? Nada. Foi mesmo, foi. Jesus nunca condenou. Tudo que Jesus tinha para falar, que de fato era importante para a salvação do ser humano, ele deixou escrito. O resto, ele nos coloca à prova, porque igreja como a minha, afirmativa, inclusive, ela não deveria existir, só deveria existir igreja. Mas Deus, na sua bondade e misericórdia, entendendo a incapacidade de amar incondicionalmente do ser humano, mexeu o que ele poderia mexer na terra para levantar pessoas, para falar do amor de Cristo, esse amor inclusivo. Pastora, na sua opinião, o que é pecado? Pecado é errar o alvo, é não conseguir fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas nós não somos pecadores que pecam de forma proposital. Nós somos pecadores arrependidos. Nós somos aqueles que estamos tentando todos os dias vencer o pecado e sermos melhores. A senhora até me falou, me lembrou uma história, viu, que eu vou compartilhar aqui. Certa vez estava eu trabalhando, eu tenho uma irmã Aristeia, que inclusive, quando eu tive meu encontro com Cristo, foi na igreja episcopal, e a Aristeia foi quem me levou até lá no momento que eu estava precisando muito, e foi maravilhoso. E a Aristeia, ela vendia tecidos no Cibrasil, ela tinha uma loja, e eu cheguei lá para fazer propagandas, né? E eu cheguei lá com câmera, na época eu trabalhava lá na TV Vitória. E quando nós chegamos, aí tinha um evangélico que ele sempre levava um caixa de som para a rua. Sim. E fazia pregações fervorosas. E ele era, né, aquele crente fervoroso. Quando ele me viu entrando na lojinha dela, ele fez: Jesus te ama, vá se converter. Aí ela disse: irmão, pare. Ô, irmão, podem trabalhar. Eu fui trabalhar e deixei ele lá, né? Eu disse amém, eu só disse amém, irmão, amém. Então assim, aí ela pegou ele e fez: ô, irmão, o senhor sabia quem é essa pessoa? Ele disse: não. Ela disse: essa pessoa é uma bênção de Deus. Amém. Trabalha assim para sustentar a mãe que é doente. Trabalha assim para não viver pedindo aos outros. Ela deu uma lição de moral, que quando eu saí da loja, ele estava lá para me pedir perdão. Amém. Aí estava lá para mim e disse assim: me desculpe, viu? Me desculpe. Desculpado, irmão, não sei nem o que foi que o senhor disse. Aí foi embora. Então, assim, naquele momento eu me senti... Foi uma agressão tão grande que eu me senti, né?
E eu estava ali trabalhando e ele veio com uma agressividade muito grande. Então, eu acho que faltou amor. É A verdade. senhora, que é líder religiosa, nas suas pregações, qual é a palavra principal? É inferno ou é amor? Porque hoje muitos pregadores dizem, vai para o inferno, olha o inferno, fala mais do cão do que de Deus. Né? Qual a sua pregação principal? Com certeza é sobre salvação pela graça. A Bíblia fala que nós somos salvos pela graça. E isso não vem de nós, da nossa capacidade, mas isso é um dom de Deus. Infelizmente, eu fico muito ressabiada e duvidosa e tenho medo de pessoas que mandam os outros para o inferno. Porque, veja só, você daria a chave da sua casa para alguém se você não tivesse intimidade? Não, Mas tem muito pastor com a chave do inferno, então parece que tem muita intimidade. Misericórdia. Está repreendido esse povo da nome de chave. Jesus. Então, veja, na hora que as pessoas mandam para o inferno, elas se detêm a posse da chave do inferno, então é porque tem muita intimidade. Então, eu não quero ficar muito perto desse tipo de gente, não. Eu quero ficar perto de gente que me leve para o céu. Isso sim. E aí, nas pregações na nossa igreja, é sobre amor. Agora, tem gente que tem medo de ir lá na igreja porque acha que vai encontrar uma bola girando, um batistaca, tuts, parece que vai encontrar uma boate, né? Né? Quando chega lá, encontra a glória de Deus, sabe? E aí se surpreende. Tem gente, inclusive, LGBT, que diz assim, não tá vendo que eu não vou num lugar que tem um bocado de LGBT junto, um bocado, aí diz aqueles nomes, né? De um nome feio. É, aqueles nomes, né? Que a gente não vai dizer aqui, que nós somos finas, né? É, sim. Então, aí... Mas se fosse Tonha, eu ia dizer, cala a boca, Tonha. E aí, eles chegam ressabiados, com medos e com preconceitos, porque, de fato, às vezes a comunidade LGBT exagera bastante em algumas coisas e eles não confiam neles mesmos, mas quando eles chegam lá, eles encontram um ambiente de amor, um ambiente de paz. E tem muita gente que duvida que Jesus está ali, até botar o pé na igreja. Então, a gente acaba sendo esse grupo de apoio, essas pessoas, essa uma grande família, de fato, que, sendo excluída de suas antigas igrejas, acabam, de fato, encontrando esse espaço na cidade de refúgio. Vamos falar bem rapidinho, que a gente já está com o tempo estourando, né? Mas eu não posso deixar esse programa terminar sem falar sobre doação, né? Adoção, aliás, adoção de crianças. A Stephanie mandou para mim, né? Um dia desse, essa semana, um cartazinho para a gente divulgar a respeito de uma ação que estava acontecendo na igreja sobre adoção de crianças. A gente vai no comercial e volta já para ela explicar isso aí pra gente, tá bom? Sua casa rica de verdade é aqui no Poderoso Colchão. Sua casa rica de verdade é aqui no Poderoso Colchão, porque a sua sala vai ficar um luxo com os sofás, poltronas, minha filha, com os painéis do Poderoso Colchão, Rochada. Mas se o seu problema for falta de sono, o Poderoso Colchão tem a cama certa para você descansar o seu corpo, além dos melhores roupeiros, minha filha, com aquele preço que você pode pagar. Agora a sua cozinha ficará um luxo, com as mesas e os armários maravilhosos do Poderoso Colchão. Uma linha nova chegou aqui, meu amor, tudo trazida com mais puro bom gosto para sua casa. Então, pare com essa história de casa de pobre com cara de rica. Fique com a sua casa rica e pagando pouco no Poderoso Colchão. Aquele Cera Rochada. Hora de renovar a sua casa é aqui na Casa Nova PE. Vem só ver os itens que tem aqui que vão deixar a sua casa um luxo. Começando pela entrada, meu amor, os carpetes que tem aqui são maravilhosos. Um luxo! Chegando na sala, o que é que você vai adquirir, minha filha? Você vai adquirir, vai deixar o seu sofá lindo, essa manta maravilhosa, que aqui temos vários modelos. Almofadas maravilhosas e tem mais, viu, Rochada? Olha que cortina maravilhosa, com esse pêndulo escândalo. E aí, sua casa vai ficar arrochada ou não vai? Mas tem mais. Hora de chegar no quarto, Rochada. E olha só o que a Casa Nova tem pra você. Lindos lençóis dupla face, que vai deixar a sua cama um luxo. Você vai adorar, viu? E não para por aí. Vamos no banheiro? Vem comigo. Do que tal sair do banho com uma linda toalha dessa? Olha só. Macia, felpuda, que absorve bem a água e vai deixar você maravilhosa. Agora vê só. E o teu banheiro? Que tal um tapete de... Mulher. Banheiro é um lugar maravilhoso da sua casa. Não, você sente e relaxa. Agora, olha só que tapete do babado. Aqui na Casa Nova PE tem. Vem pra cá.
Você já conhece a loja Natura aqui em Vitória de Santo Antão, na rua 24 horas? Ainda não? Então vai conhecer agora, vem comigo. E você sabia que a loja Natura está completando 3 anos aqui em Vitória de Santo Antão? Nesse aniversário, quem ganha o presente é você. Aqui na nossa loja teremos vários produtos com promoções especiais, viu, Ranchada? Teremos estoura balão, teremos promoção na hora do dia, qualquer hora tem um momento especial com promoção pra você. E olha só, dia 29 e 30 aqui, 3 anos de Natura em Vitória de Santo Antão. Vem pra cá, Roçada, só falta você. Meus arrochados, a Saboreal me convidou e estou aqui pra mostrar tudo que essa distribuidora tem pra você. Aqui tem o Chante Mix Supreme, creme de leite profissional camponesa de 1 litro, aquele desmoldante para panelas arrochado, chocolate em pó e chocolate em barra. E tudo isso, meu povo arrochado, você encontra aqui na Saboreal com preço de atacado. Afinal de contas, somos distribuidores. Então, ó, entre em contato conosco e já faça suas compras. Vem fazer negócios com a gente, arrochado. Cheiro. Ai, Saboreal é uma delícia. Voltamos. E, pastora, a gente estava falando sobre adoção, né? Isso. Então teve um movimento bem interessante lá na igreja. A senhora pode falar conosco sobre isso? Sim, sim. A gente tem essa preocupação com a espiritualidade das pessoas. Muitos jovens chegam lá bem entristecidos e amargurados por conta de rejeição. E a gente faz o trabalho espiritual, a gente dá o apoio emocional também. E um dos Uma trabalhos... dessas que aconteceu comigo era pra eu nunca mais ir na igreja, né? É verdade. Quando o irmão lá já foi me excomungando, mandando, né? Era pra eu nunca mais ir na igreja. É verdade. Eu sou da igreja em nome de Jesus, graças a Deus. E aí, sabendo dessas questões, depois que a gente trata essas pessoas, que elas se sentem amadas, elas apresentam um desejo imenso de também amar outras pessoas. Amém. E a adoção é justamente sobre amar alguém. E acontece muito. Nós fizemos recentemente um movimento, palestras com profissionais da área jurídica, médica e da psicologia. Então falamos sobre adoção, inseminação, fertilização, barriga solidária, porque para os casais LGBTs, os homens gays, né, é um pouco mais difícil essa questão. A grande maioria opta, de fato, pela adoção. E o que é mais bonito ver é que essas crianças hoje, quando eu olho para as minhas ovelhas que casaram e que estão adotando ou inseminando, quando eu vejo aquelas crianças adotadas, aquela igreja cheia de criança, porque o nosso Kids, inclusive, está cheio de criança, a gente teve que dividir os bebês numa sala e os maiorzinhos na outra, isso me enche de alegria. E são crianças que foram rejeitadas e abandonadas. Na época da pandemia, nós temos uma ovelhinha nossa lá, de 2 aninhos, ele pegou Covid 2 vezes, a mãe pariu e o pai não quis, a mãe não quis e deixaram ele no hospital. Graças a Deus ele foi adotado, tinha um diagnóstico terrível. Filhos de héteros, né? Às Filho vezes de cheio héteros. de preconceito e não assume o próprio filho. Exatamente. Ele tinha diagnóstico de que não iria andar e esse menino começou a andar cerca de 2 semanas passadas. Jesus cura, o amor cura. E fora tantas outras crianças com esse mesmo histórico. Temos lá trigêmeas que foram adotadas também por um casal, né, de mulheres. Então, assim, a gente vê Deus está fazendo, de fato, uma coisa nova no nosso meio. E ninguém vai nos impedir, porque tinham nos dado uma sentença de morte. Mas Jesus foi lá e rasgou. E disse, Amém. não é assim, eu vou levá-los. Coisa boa. Quando eu encontrei a Stephanie, na ação que estavam fazendo, ela veio e já foi me dando um abraço e disse, Jesus ama a gente coloridinho do jeito que a gente é. Eu olhando para ela assim, amém, abracei. Então, essa receptividade, quando você vê o evangélico, a pessoa que é LGBT, ela já fica meio que, vou passar por longe para não, né, para nem às vezes não me incomodar ou para não ser incomodada. É verdade. Né? Então, existe isso. E a abordagem é muito bonita, como vocês fazem. Inclusive, a igreja não é só para a comunidade LGBT, mas também para todo mundo, né? Exatamente. O amor lá tá para todo mundo.
Todos. Inclusive, eu já tive, sim, ovelhas, casais que eu pastoreei, de pessoas héteros com seus filhos. Já celebrei casamento também. Então, assim, meus pais, inclusive, disseram que iam fazer renovações de voto. Eles já têm mais de 50 anos de casado, disseram que iam fazer renovação e que eu vou celebrar. Então, para mim, é uma alegria. E vou lhe dizer, viu, os problemas conjugais de casais da comunidade LGBT e héteros é a mesma coisa. Então, Só muda de casa, né? Pastoreei casais héteros e suas famílias e também pessoas da comunidade LGBT e eu pude ver que é de fato a mesma coisa, são pessoas. Hoje, qual é o maior desafio que a sua igreja e o seu ministério enfrentam? O maior desafio é a credibilidade no meio, porque assim, a credibilidade no meio da própria comunidade LGBT. Veja, nós já vencemos um pouco, mas ainda é difícil para a comunidade LGBT acreditar que existe e que é sério. Porque as pessoas pensam que a igreja afirmativa é oba-oba. Mas eu disse, gente, a comunidade é afirmativa, inclusiva, mas a porta ainda é estreita. Para chegar no céu, a porta é estreita. Então, não existe permissividade. Também não queremos ser controladores dos corpos de ninguém. A gente ensina a palavra e as pessoas vão tomar a sua decisão, tá certo? Essa é uma grande dificuldade. Existe também uma dificuldade de cunho financeiro, porque a comunidade trans, a comunidade LGBT, a grande maioria, para alcançar um nível financeiro mais proeminente, dá um pouco mais de trabalho. E você sabe que nós não recebemos ajuda de governo. A igreja não recebe ajuda de governo, nem das associações, enfim, nem das igrejas, outras igrejas evangélicas. Nós só podemos contar com a nossa comunidade. Com o dízimo, com a oferta. Dízimos. E aí até a comunidade LGBT passar a ter confiança naquele ministério, que aquilo vai ser gerido de forma honesta, porque hoje em dia o que tem de escândalo envolvendo dízimos é terrível. E a nossa comunidade sempre foi muito mais desconfiada. Sim. E eu entendo perfeitamente. Esse desafio nosso é imenso. É imenso. Mas a gente vai vencer em nome de Jesus. Qual o seu grande desejo? Meu grande desejo é que um dia nós possamos, do mesmo jeito que na parada LGBT se faz uma busca pelos direitos e se busca esse posicionamento, esse empoderamento a nível de políticas públicas, meu desejo, de fato, é que todos um dia possam se reunir para louvar a Deus. Porque o grande avivamento, o último avivamento que esta terra vai passar, vai vir de onde se menos espera, vai vir da comunidade LGBT. Mas para isso a gente precisa estar quebrantado e crendo no amor de Deus. Então, meu desejo era ver, do mesmo jeito que a gente vê aqueles milhões de pessoas na parada, e ver aqueles milhões de pessoas adorando a Deus. Esse é o meu desejo. Coisa boa. Pastora, onde fica o seu ministério? Onde fica a sua igreja? Ficamos ali na Lagoa do Araçá, na Imbiribeira, Rua Padre Carlos Leôncio, número 55, bem pertinho da Lagoa do Araçá. A pessoa vai para o culto no domingo às 18 horas, depois do culto acaba às 20 horas, vai lanchar ali no bistrô da igreja, tá bom? E depois dá uma volta na lagoa. Isso, e ainda pode até pescar, se peixe lá tiver. Deixa assim o seu recado para todos os nossos internautas, todos que estão assistindo. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade da senhora estar aqui conosco, agradecer a Deus pela vida de todos dessa equipe que trabalha e de todos que estão nos vendo, os nossos patrocinadores. Então, assim, eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus. Bom, eu quero agradecer a todos, principalmente a você, Filó, toda essa equipe maravilhosa que nos deu essa oportunidade de falar do amor de Deus, do Evangelho, trazer uma informação e uma mensagem tão bonita e de esperança para tanta gente. E eu quero deixar um recado para você que está em casa. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 2, os versículos 8 e 9, ela diz assim, que pela graça nós somos salvos. E isso não vem de vós, não vem de você nem de mim. Isso é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie e ache que o que elas fazem ou o que elas são pessoalmente é o que leva para o céu. Não é por nada do que as pessoas queiram exigir de você. Entenda, a salvação não é pela cor da pele, é pela graça. Não é pela orientação sexual, é pela graça. A salvação é um presente de Deus
e vem diretamente dele. Basta você dizer sim. Não permita que as pessoas te excluam da graça de Deus. Não haja como se você já estivesse condenado. Tem gente que acha que por ser quem é, por ter nascido assim, elas já estão no inferno e daí elas se abraçam com o capeta e elas fazem tudo que não presta. Mas você não precisa fazer isso. Há esperança para você, há esperança para todos. E eu creio que o Senhor está no controle das nossas vidas. E você é muito bem-vindo em nossa comunidade. E vocês todos são muito bem-vindos também, principalmente você, filho. Eu te agradeço. Amém. Em nome de Jesus, a nossa comunidade é muito feliz por ter você por perto. Porque você é uma voz que, de fato, ecoa nesse estado. E eu creio no Brasil inteiro. Amém. Em nome de Jesus. E está levando esperança para a gente. Coisa boa. Então, que seja feita a vontade de Deus. Muito obrigado e vocês aguardam todo mundo no nosso próximo programa. Nosso próximo encontro é aqui, na Casa da Filó Arrochada. Te espero aqui. Cheiro.